Olá, você, está no ar o programa Questão de Ordem, abraçando o nosso público aqui na TV Assembleia, você que está nos ouvindo aí pela FM Assembleia 96,7, todo dia você ouve o programa às 10 da noite, pelas ondas do rádio, cobrindo toda o Ceará e entrando também por estados do Nordeste. Você que nos acompanha nas nossas redes sociais, aqui da ALES, da Assembleia Legislativa, está no ar o nosso programa e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, porque falar de inclusão é sempre muito importante, principalmente num país que exclui. E exclui de várias formas, inclusive as pessoas com deficiência. E não são só as pessoas com deficiência que são excluídas no Brasil. O Brasil ainda tem uma caminhada civilizatória longa. Mas neste mês de setembro vai se celebrar, e é muito boa essa data, que é o dia 21, próxima quinta-feira, é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Essa data, inclusive, é oficializada por uma lei federal de 2005. A data está escolhida exatamente por duas efemérides, o dia da árvore e a proximidade da chegada da primavera, de forma a refletir sobre uma sociedade mais acessível e inclusiva e sustentável, né? Porque hoje uma das grandes discussões é a questão da sustentabilidade, não só ambiental, faz parte. Uma cidade mais sustentável é uma cidade que respeita mais, né, quem mora nela. Eu estou falando aqui da nossa, que as pessoas moram nas cidades, as pessoas moram nos municípios, no caso aqui na nossa querida Fortaleza. Esse é o tema de hoje do programa. Eu estou recebendo aqui o advogado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, e eu posso dizer aqui que ele também fez jornalismo, né? E um dia ele vai concluir, vai ser um jornalista, mas eu o conheci à época, nós chegamos a fazer uma cadeira, duas juntos, no curso de comunicação da Universidade Federal, de onde eu me formei jornalista, né? Com muito orgulho, lá na Concha Acústica da querida UFC. O meu querido Emerson Damasceno está aqui comigo, ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, é advogado desde 93, graduado e pós-graduado em Direito e está concluindo aí processos constitucionais da Unifor. Ele também é o presidente da Comissão Nacional da Pessoa Autista, isso é importante, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E é presidente da Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará. O Emerson é o meu convidado hoje aqui no programa. A gente vai bater um papo. O Emerson, ele teve um acidente, foi atropelado em 2014, treinando para o Ironman, que é aquela competição, né, que existe, que você corre, anda de bicicleta, etc. É o Ironman, o Homem de Ferro, né, o Ironman. E ele estava fazendo treinos e sofreu um acidente, terminou sendo atropelado e teve que ressignificar, né? Porque ele passou a ver o mundo de uma forma diferente. Isso é interessante, né? Essas reflexões que acontecem. Eu estava me lembrando aqui, Emerson, do cinema, porque eu fiz uma cadeira de cinema lá na UFC e o olhar do cinema, você pode dar um olhar diferenciado de como você quer mostrar. O Spielberg é mestre nisso, né? Porque ele mostra, muitas vezes, a realidade pelo olhar de uma criança, o plano da câmera, etc. E, de certa forma, os deficientes percebem uma cidade que nós que, em tese, somos normais, se é que existe alguém normal, a gente vê uma cidade, muitas vezes não percebe a falta de inclusão que existe, embora tenhamos que admitir muitos avanços, mas muito ainda falta a ser feito. Vamos conversar com o Emerson Damasceno e eu fico feliz em revê-lo, em tê-lo aqui no programa como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB. Meu querido Emerson, prazer revê-lo. Tudo bem? Renato, tudo ótimo. Muito obrigado aqui por estar aqui com você, com vocês aqui no programa, né? Eu sempre assisto, gosto muito de Questão de Ordem. Muito obrigado. E é um prazer estar aqui e conversando contigo, né? A gente lembrou aqui antes alguns fatos aí da época de jornalismo. Eu espero conseguir concluir
Você vai, um dia você volta para a faculdade. Espero lá. voltar para lá para ter esse diploma também de jornalista. E fizemos muitas boas amizades ali. Verdade. Citamos o Robério Lessa, Robério, também na nossa época, né? Jocélio Leal. Célio Leal também da minha turma. O Lira Neto era da minha turma, né? Nós passamos junto no mesmo vestibular. O Lira não era da tua, era da minha. Da sua turma. O Lira eu não peguei, não cheguei a conhecer na época da faculdade, não. Mas, assim, como você falou muito bem, eu vou completar agora ano que vem 10 anos já como pessoa com deficiência após esse atropelamento. 10 anos já? 10 anos. Você saiu do curso de comunicação e se dirigiu para o direito. Fiz direito. Eu acho importante destacar isso porque, após o atropelamento, como qualquer pessoa que não tem deficiência e depois de um episódio assim, de violência, seja no trânsito ou violência de rua, se torna uma pessoa com deficiência. No meu caso, por conta da lesão medular paraplégico, né, de uma paraplegia completa, você passa por uma fase de transição. Você começa a dizer o que é que eu vou fazer. Isso aconteceu comigo e eu vi relatos... Há 10 anos? 10 anos. O que é que eu vou fazer agora? Eu tinha mais de 40 anos já, eu tinha 42, era um advogado, já tinha minha carreira bem consolidada. Você tinha 42 anos, 42. E aí, você chega naquele momento, como é que vai ser? Foi justamente... Primeiro é aquele impacto, né? O mundo acabou, a vida acabou. Você acha que não... Não tem mais jeito. O mundo, eu não sou mais a mesma pessoa, o mundo não recebe pessoas com deficiência. É uma realidade, o mundo é muito excludente, né? Tem muitas barreiras. Mas eu me lembrei que eu era o quê? Advogado. E eu digo, bem, a luta das pessoas com deficiência ela está muito ligada ao direito. Ao direito, à atividade jurídica também. Então, eu resolvi entrar na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará como membro, né? E foi através dela que eu voltei a perceber o seguinte, olha, eu continuo sendo a mesma pessoa, embora eu tenha uma deficiência, e eu vou retornar à minha atividade, inclusive profissional, e também lutar pela inclusão e ajudar pessoas com deficiência. E foi a partir daí que aí depois eu cheguei à presidência da comissão e tudo, voltei a estudar muito. Desde 2017, né? Que você o presidente da comissão estadual. Sim, sim. De 2017 a 2019, 2020 até o ano que vem, né? E aí, o que acontece? Eu decidi o seguinte, não, vou canalizar toda a minha energia para poder lutar por uma sociedade mais inclusiva e menos capacitista. O capacitismo, para quem não sabe, é exatamente o preconceito, né, contra as pessoas com deficiência. Como tem um racismo em relação à população, às pessoas negras, tem o capacitismo em relação a pessoas com deficiência. Como se a deficiência fosse uma incapacidade, né? Isso, a deficiência é uma característica das pessoas, né? Você falou no início, assim, como, entre aspas, como se fosse normal. A gente até... Não, porque eu tenho muito cuidado, Emerson. Estou aqui com o Emerson, quando eu falo normal, até porque a gente estudou psicologia, né? E a gente sabe que esse critério de normalidade, o Freud já dizia muito, né? Que é normal, né? De fato, né? Não existe. Você vai colocar típicos e atípicos no âmbito, por exemplo, de neuróticos e não neuróticos? Divergentes. Todos nós somos neuróticos? Pessoas divergentes, né? Por exemplo, quando você é neurodivergente em relação a pessoas autistas, por exemplo. Mas, na prática, o que tem de riqueza na sociedade é justamente a sua diversidade. Né? E isso, diversidade não só de pessoas com e sem deficiência, mas pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas de origem asiática, por exemplo, indígenas, enfim. Isso é o que nos faz ricos e é o que nos faz diferentes. Eu digo sempre assim nos eventos, Renato, que eu participo, palestras, nós, pessoas com deficiência, somos iguais a todo mundo, diferentes. Porque, de fato, não tem ninguém igual, né, cara? Não tem ninguém igual. Tem ninguém igual. Então, assim, eu tenho feito uma atuação na comissão, também estou agora presidindo a Comissão Nacional. Pois é, da pessoa autista, né? De defesa dos direitos da pessoa autista, uma comissão especial da do Conselho Federal da OAB, que também tem uma atuação muito importante e necessária, porque, embora a gente tenha um arcabouço jurídico aqui no Brasil muito moderno, talvez um dos mais modernos do mundo, a efetivação dessas leis... Esse é que é o problema. É que é o grande gap que a gente precisa encontrar.
Eu tive a grata oportunidade, não é todo mundo que tem, de enxergar a minha vida toda, até os 42 anos, como pessoa sem deficiência e depois como pessoa com deficiência, há quase uma década. E aí eu percebi o óbvio, né? Que não era tão óbvio quando eu não tinha deficiência. É que são mundos diferentes. O mundo das pessoas sem deficiência, embora seja o mesmo, mas na prática ele é um mundo feito, pensado, projetado e executado apenas para pessoas sem deficiência. Sem deficiência. E é por isso que a gente precisa... E é excludente. Totalmente. Totalmente excludente. Totalmente. Nós temos séculos de exclusão, milênios eu diria, mas me referindo ao Brasil, são séculos de exclusão. E a gente, embora tenha melhorado muito nas últimas 2 décadas, principalmente, por conta de muita luta e por conta de um aprimoramento da legislação, por outro lado, não é apenas a legislação que vai, positivada, que vai modificar isso. É muita luta, é muita educação, muita fala mesmo, você está participando, ocupando os espaços e tudo. Essa representatividade é importante, né? Você tem uma pessoa com deficiência na presidência de uma comissão de defesa da pessoa com deficiência, advogadas e advogados com deficiência, ou então familiares. Nós temos lá muitas mães de pessoas com deficiência que sabem da dificuldade que filhas e filhos enfrentam, filhas autistas, com trissomia 21, que é síndrome de Down, enfim. E isso nos enriquece muito para a gente conseguir aprimorar e exigir que os direitos sejam efetivados. Agora, o caminho para se chegar lá ainda é muito grande. Lembrando... Por quê, Emerson? É que eu te pergunto. O direito, ele existe exatamente para equilibrar, não é? A relação, né? Quer dizer, quando nós éramos nômades, não tínhamos as sociedades, porque a gente vivia de lá e para cá, devido ao tempo, a agricultura, papapá. Depois que a gente ficou sedentário, se organizou comunas e a necessidade de estabelecer algumas hierarquias, né? Algum chefe, isso foi crescendo. Eu estou sendo bem rudimentar rapidamente aqui, porque são tratados, são livros e mais livros sobre isso. E a gente chegou num conceito hoje de comunidade, de cidades, que tem uma ordem estabelecida e tal, um regramento jurídico, porque senão, antigamente, as querelas eram resolvidas na bala ou na espada. Hoje, né, com o ganho civilizatório, o direito veio exatamente para equacionar os litígios, né? Uhum. Você sabe disso, você fez direito. Enfim, e mesmo com tanto arcabouço jurídico, que coloca o Brasil num patamar muito interessante do ponto de vista da legislação, o Brasil ainda não dá o passo que a gente espera. Por quê? Vamos lá. A gente tem que lembrar sempre assim que esse resgate que você fez histórico foi muito importante. Se nós pegarmos a Grécia, a Roma, pegarmos ali obras como a República e a Política, Platão e Aristóteles, você vai perceber que havia a determinação que pais sacrificassem os filhos que tivessem alguma deficiência. Tá? Então, o capacitismo no mundo, na nossa sociedade, ele é milenar. Ou seja, você tinha, por exemplo, a lei das 12 tábuas, se não me falha a memória, no século V a.C., ela tinha o direito de que pais matassem seus filhos. Na Bíblia também você tem alguns Levíticos, eu acho que você pega lá no Velho Testamento, de que pessoas com deficiência não poderão ordenar rituais, né, missas e tudo. E você percebe que depois da Idade Média para cá, depois você vem... Isso tentou virar uma causa ideológica, inclusive, de um Estado como o Estado nazista, né? que utilizava isso. Sim. Inclusive, um dos motivos pelos quais você não cita um tipo de autismo específico, que era chamado antes por um nome, é porque o médico que deu nome, que deu causa a vários tipos de experimentos, era um médico que nominava esse tipo de autismo. Então, acabou sendo colocado de lado o uso do nome para colocar esse tipo de autismo leve, com altas habilidades. Mas o que é importante, por conta até mesmo do cristianismo,
essa questão de você ter a obrigação ou o direito de sacrificar filhos e filhas ou pessoas com deficiência, isso foi deixado de lado, na Idade Média principalmente. Porque o cristianismo trouxe humanização também. Humanização. E o amor, né? Sem dúvida. Que é a base do pensamento de Cristo. Essa questão, e também veio com o próprio iluminismo, Idade Média para cá. E mais recentemente, no século passado, século XX, século XXI agora, a gente tem uma evolução muito grande. Você pega em 48 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já se fala em pessoas com deficiência. Chegando já, em 1994, temos a Carta de Salamanca, que trata de educação inclusiva. 2006, a Convenção Internacional da ONU, que foi internalizada aqui no Brasil em 2009 e ratificada também. A própria Constituição Federal de 88 já falava sobre pessoas com deficiência, sobre a proteção às pessoas com deficiência. E nós temos vários diplomas já do século XXI, a Lei Berenice Piana, 2012, que criou a Política Nacional de Proteção à pessoa com TEA, a pessoa autista. Temos, mais recentemente, derivada já da própria convenção, a Lei 13146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e a própria e o próprio decreto, que eu citei, o 6949. É um arcabouço jurídico importante, né? Importantíssimo. Mas precisamos da efetividade. Ao nível de emenda constitucional, ao nível de Constituição. Entretanto, a diferença que há dessa realidade jurídica para a prática, ela é muito grande. Por quê? Porque o Brasil é muito desigual, a gente sabe. Uma das grandes barreiras que nós enfrentamos são barreiras arquitetônicas e urbanísticas, e as urbanísticas estão muito bem materializadas para que os telespectadores possam perceber nas calçadas. As calçadas do Brasil todo, elas são desumanas, né? E não são apenas para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida. São para pessoas idosas. Pessoas que têm algum tipo de mobilidade, pessoas obesas, pessoas que estão com filho, que tiver com carrinho de bebê. Então, isso está muito ligado intrinsecamente, primeiro, à exclusão secular no Brasil, mas também à desigualdade social. Porque você não tem financiamento suficiente para poder padronizar todas as calçadas. E muitas das zonas urbanas, aqui no nosso país, não tem nem saneamento básico. Então, você já vai pensar numa calçada com acessibilidade, é uma coisa difícil. Mas é importante salientar, Renato, é uma coisa que eu descobri, que para mim foi... O Brasil tem 100 milhões de excluídos do saneamento. Sim, exatamente. É quase metade da população. E muitas dessas pessoas têm alguma deficiência ou estão em zonas chamadas mais periféricas, e onde o Estado não chega para poder garantir nem saneamento, nem acessibilidade. Estado, quando eu digo, lato sensu. Lato sensu. O país aqui, quando a gente fala do chamado sul global, a periferia do capitalismo, a gente está falando de um capacitismo muito mais estrutural e muito mais cruel, né? Porque as políticas públicas, embora elas tenham sido criadas de 20 anos para cá, com uma atenção maior às pessoas com deficiência, que eram solenemente ignoradas, né? Mas elas, obviamente, estão demorando a chegar. Mas é muito importante a gente destacar, Renato, que esse movimento ele vem ganhando corpo, as pessoas perceberam que, obviamente, tem direito, e a judicialização de muitos casos, ela também está ajudando a modificar a realidade. Por quê? Porque o judiciário está sendo provocado, o judiciário tem ferramentas potentíssimas, né? E tomou também percepção disso, né? E o conceito moderno hoje de pessoa com deficiência, que não é o da nossa geração, que é o conceito antigo, ele está ganhando corpo também nas jurisprudências, isso é muito importante. E qual é esse conceito, só para finalizar essa fala? Você não olha para a deficiência, você olha para as barreiras. Então, um exemplo, o que me torna em grau de desigualdade em relação a você, por exemplo, que não tem deficiência, não é a minha deficiência, sim as barreiras, sejam elas arquitetônicas, urbanísticas, atitudinais, de transporte, enfim. Se eu tiver tecnologia assistiva, uma cadeira de rodas, se eu tiver acessibilidade urbanística, arquitetônica, de transporte e atitudinal, que é uma das principais, a gente não vai estar num grau de desigualdade tão grande.
né? E é isso. Esse é o desafio. E esse é o grande desafio. As pessoas com deficiência têm direito e sabem disso. A sua maioria já sabe, já tomou consciência de que tem direito à inclusão, e a inclusão se dá através de quê? De um meio chamado acessibilidade. Acessibilidade é a porta de entrada para que a inclusão ocorra. Ou seja, na sala de aula, você não adianta você ter um aluno matriculado, que seja, por exemplo, um aluno autista, que esteja na sala de aula, se não houver a acessibilidade para que ele chegue, que ele saia de casa, chegue na escola e dentro da escola tenha toda uma adaptação, inclusive curricular, com profissional de apoio, enfim. E isso a gente luta cotidianamente. Doutor Emerson Damasceno aqui comigo, ele é o presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB, aqui do Ceará, e é o presidente da Comissão Nacional da Pessoa Autista do Conselho Federal da OAB. Eu tenho feito muitos programas sobre isso, inclusive com movimentos da sociedade civil aqui na Assembleia, leis que foram criadas a partir desse movimento, como o senhor mesmo disse. Quer dizer, a sociedade está sendo provocada. Mas, doutor Emerson, a cidade de Fortaleza, que é onde a gente vive, eu abri o programa aqui dizendo que nós vivemos nas cidades, ninguém vive na União. A União é uma abstração. Eu não vivo na União. A União, não, eu vivo em Fortaleza. Você vive em Teresina, ou vive em Capuí, ou vive em Sobral, em Tianguá. A gente vive nos territórios. E em Fortaleza, nos territórios, no Bom Jardim, no Benfica, onde eu morei muito tempo, no Papicu, enfim. Nós que moramos nessa cidade, a gente percebe que muita coisa melhorou. Não é? Mas Fortaleza ainda é muito excludente ainda, porque a gente, em termos de calçadas, melhorou um bocado, mas claro, se você andar pela cidade, você vai ver muitos problemas. Equipamento, os ônibus já têm o elevador, o cadeirante, etc. A beira-mar, que foi remodelada toda com acessibilidade, mas Fortaleza não é só a beira-mar. Nós ainda temos muitos problemas na cidade, mas nós melhoramos muito, né, Sim, em Fortaleza. Melhoramos, mas eu sempre falo, em qualquer espaço que eu tiver, em qualquer local, eu sempre digo a mesma coisa. A gestora, né, tem que ter a humildade de entender o seguinte: quando se trata de inclusão, tudo que se faz é obrigação e é direito das pessoas com deficiência. É bem-vindo, tem que ser destacado, porque obviamente você está mostrando ali que a inclusão está sendo pautada e está sendo garantida, mas é muito pouco. As praças melhoraram muito, né, nos bairros, tenho visto isso, mas ainda é muito pouco. Mas é muito pouco por quê, Renato? E aí eu faço esse preâmbulo rápido, porque a exclusão no Brasil é secular, cara. Ninguém sabe, as pessoas são muito maltratadas. Então, as pessoas estão... É urgente, né? Imagine que uma pessoa que está aguardando, por exemplo, uma vaga numa escola para um filho sem deficiência, ela está ali, chateada e tudo, mas pais de pessoas com deficiência, a gente recebe isso na própria comissão, sejam escolas públicas ou particulares, escolas do município de Fortaleza ou do estado, enfim, geral, você ainda tem barreiras atitudinais, até mesmo do corpo docente, entendeu? E também do corpo discente. Que aí é cultural, né? Cultural, isso a gente vai quebrando no dia a dia. Agora, Fortaleza, citando Fortaleza aqui especificamente, há uma melhora muito grande. Você tem projetos como Praça Acessível, Bike Sem Barreiras, você tem, em relação à paradesporto, na área de desporto, né? Inclusão de para-atletas, isso é muito importante. A revitalização de praças, você tem o Parque Raquel de Queiroz, você tem... Muitas praças estão sendo revitalizadas com acessibilidade. Isso, toda a vida é colocado um piso com acessibilidade, você tem o piso podotátil, você tem a questão de fiscalização intensificada no transporte público, né? Há acessibilidade também nos equipamentos que não são do próprio município, de metrô e tudo. Isso tudo está sendo muito mais garantido. Cada local que é revitalizado, que é reformado... Mas é um dever. Não, é um dever, isso é óbvio. Isso não pode ser colocado no sentido de que, olha, que bom que gestão A, B ou C está fazendo isso. Não. Eu falo, inclusive, como gestor municipal, certo, na área como coordenador da pessoa com deficiência aqui de Fortaleza. Isso é obrigação. E todo gestor, toda gestora, quem for tem que ter a humildade de entender que quando as pessoas estão ali em audiências públicas, em mídias sociais reclamando, é porque são, cara, para elas são décadas ou a vida toda. De dificuldades. Eu tenho apenas quase 10 anos como pessoa com deficiência.
E eu não sofro 1% do que as demais pessoas sofrem. Por quê? Eu me formei como pessoa sem deficiência. Eu consolidei a minha carreira estruturou o escritório todo. Toda como sendo uma pessoa sem deficiência. Se eu tivesse tido deficiência desde quando nasci, certamente a minha realidade seria outra completamente diferente. Não existe meritocracia quando se trata em desigualdade tão brutal como a gente vive, né? Eu tive até uma oportunidade, foi até engraçado, de certa forma, né? Eu fui entrevistado por um grande veículo, de um grande programa também sobre... Pode citar o programa. Foi um fantástico, né? Algumas pessoas assistiram, era uma matéria sobre o exoesqueleto da nossa amiga, nossa colega Flávia Sintra. Que eu tava, sim, aquele exoesqueleto que a pessoa anda, né? Isso, eu estava em Nova York, eu fui para uma conferência mundial na ONU, agora, né? Em junho passado, 2023, foi a segunda vez que eu participei. Certo. E eu até me orgulho muito, viu? Eu tive em 2019, Renato, e eu fui o primeiro presidente de comissão da pessoa com deficiência do Conselho Federal, e um dos primeiros, né, do Conselho Federal a falar na ONU. Eu falei em 2019. Nova York é uma cidade acessível? Porque a gente está falando aqui de Fortaleza dos Estados Unidos. Não como se imagina. Não como se imagina. Está não vendo como é? Nova York, a Big Apple. Gaps, ou seja, os hiatos de acessibilidade que Nova York tem, principalmente no metrô, são brutais. O metrô daqui, porque ele é menor, claro, mas ele acaba sendo talvez mais acessível que o de lá. Isso não quer dizer, não estou dizendo que Fortaleza, ou Ceará, ou Brasil é um exemplo de acessibilidade. Pelo contrário. Essa matéria foi engraçado por um aspecto. Porque a Flávia perguntou, Emerson, tu viaja pela América do Norte muito, Canadá principalmente, Estados Unidos, como é que tu se sente quando está aqui e vê a realidade do Brasil? Aí eu comecei a chorar. Eu chorei mais do que falei na matéria. Por quê? Porque realmente é muito brutal. Então, quem está em qualquer gestão, seja pública ou privada, tem que ter a humildade de entender e a sensibilidade de perceber que pessoas com deficiência, pais, mães de pessoas com deficiência estão completamente esgotados e esgotadas. Porque a vida é uma luta toda, diária. E toda hora, todo minuto. Citando um exemplo muito perto, próximo e muito triste, também foi o pequeno Heitor que nós perdemos recentemente. Cara, que foi... Ele saiu do carro da mãe, eu acho que no ambiente... Aquele garotinho, né? Isso, autista. Que ele não... Pois é, ele saiu do carro da mãe, a mãe rapidamente uma questão e terminou depois sendo encontrado, morreu por afogamento. Um autista não verbal de 9 anos. Isso. E ele saiu na Universidade Estadual do Ceará, num campus imenso. Mas ninguém viu. Impressionante isso. Ninguém largou o celular para poder olhar para aquela criança. Então, uma falha da segurança também, não, olha, da própria universidade. Eu diria que estrutural. E por que estrutural? Porque pessoas com deficiência são invisíveis. Ô Emerson, estou aqui com o Emerson Damasceno, aqui, advogado, presidente, um dia vai ser jornalista também, tenho certeza. Presidente da Comissão de Defesa do Direito de Pessoa com Deficiência da UAB. Você abriu aqui dizendo algo que viveu boa parte da tua vida, 40 anos, né? Como uma pessoa sem deficiência e vive há 10 anos. E é impressionante como a percepção mudou, né? E eu vou fazer aqui um relato público. Eu fui para a Austrália, acompanhei lá os Jogos Olímpicos, né? Lá em Sydney, 2000. E depois teve a Paraolimpíada, que eu acompanhei. Isso mudou a minha vida. O que eu vi dos Paraolímpicos, eu vou dar aqui um relato que eu nunca fiz publicamente. Eu voltei mudado, porque eu não sabia que aquilo existia. Porque não é a nossa, como você diz, eles são invisíveis. É tão importante uma Paralimpíada daquela que mostra para o mundo pessoas com uma série de problemas que são capazes. Eu vi coisas inacreditáveis na piscina, na pista de atletismo, no jogo de basquete de cadeira de rodas. Eu fiquei assim, eu tive um banho civilizatório. Cheguei no Jornal Povo, escrevi uma série de artigos chamado Ecos da Austrália. Nesses Ecos da Austrália, tenho a alegria de dizer aqui que sensibilizei o secretário de Esporte da época, colega jornalista Nilton Almeida. Sim.
E eu disse assim, você precisa levar o assunto ao governador para que se crie um programa de Paralimpíada de inclusão no Ceará. E o Tasso foi sensível e criou. A partir de um jornalista que foi para a Austrália, que viu coisas que ele nem pensava que existia, que mudou a forma, a percepção como ele passou a ver o mundo. Sim. E aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, o que é que eu posso fazer? Eu vou escrever artigos aqui, chamar a atenção do poder público e pedir uma política pública mínima que seja. E isso aconteceu no Ceará, né? Precisa isso avançar mais. Um movimento de Paralimpíada, de inclusão esportiva também das pessoas que têm deficiência e que não são incapazes, porque eu vi isso na Paralimpíada da Austrália. E não é problema, né? É uma deficiência. É uma né? deficiência. É uma deficiência. É bom a gente sempre destacar que isso acaba sendo um ato falho, que a pessoa, não, fulano tem um problema de físico. Não, ela tem uma deficiência. É uma deficiência. O problema está no entorno. No entorno. Se as barreiras forem retiradas, ela vai ter menos desigualdade ainda. O que você está falando é o que eu ouvi no CONAD em 2016, a primeira vez que eu fui no Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência em Brasília. Eu estava lá com um cadeirante já bem mais experiente, ele disse, olha, a nossa luta é para construir pelo menos mais uma rampa. Aí eu achei impactante, mas por que só uma rampa? Ele disse, não, porque quando a gente constrói aquela rampa, onde passa uma pessoa, passa 1 milhão de pessoas com deficiência. Você planta aquela semente da inclusão e ela acaba modificando a vida das pessoas, como a Austrália fez contigo. Fez. Eu digo sempre, é importante destacar também, a gente não pode falar apenas para o poder público. O poder público é essencial, porque as políticas públicas e de Estado advêm dele, né, por conta de pressão de muita luta. E porque a gente paga os impostos também para isso. Exatamente, nossos impostos estão lá e tem que retornar Isso. também para pelo menos 10% da população, segundo a PNAD 2022, né, do IBGE, que divulgou que o Nordeste é a região com maior número de pessoas com deficiência. Média nacional 8,9, segundo a PNAD. Eu penso que esses números são maiores, vamos esperar a consolidação do censo, mas no Nordeste mais de 10%. Essas políticas públicas de Estado têm que ser e têm que melhorar cada vez mais. Entretanto, não é apenas o poder público. As gestões privadas têm que perceber que se você amplia a acessibilidade e concede acessibilidade no seu negócio, na sua empresa, no que for organização, você amplia para 10% pelo menos do público de consumidor a mais. Por quê? 10% desses consumidores e consumidoras têm algum tipo de deficiência. E, além disso, se você estiver preocupado com sustentabilidade, como você falou muito bem, sustentabilidade não é só questão ambiental, pessoal. Não. Se a gente fala de ESG, a gente fala de Environment Social Governance, ou seja, governança social e ambiental. E o que é a sustentabilidade, as ODS da ONU, para quem estuda o protocolo 2030, né, vários tipos de objetivos de desenvolvimento sustentável, muitos deles estão ancorados na diversidade, na inclusão, na acessibilidade, não só nas empresas, para o consumidor e para as comunidades, mas internamente também. Existem fundos na Bolsa de Nova York, ancorados em empresas com bom ESG, que são fundos que chegam a mais de R$1 trilhão, que são bilhões de dólares. Né? Por quê? A empresa que já sabe disso, que tem um profissional que trata de ESG, que trata também de DI é Diversity, Equity e Inclusion, diversidade, equidade e inclusão, que é outro conceito moderno de gestão, e pratica isso de uma maneira humanizada e legal, jurídica, ela já está partindo na frente em relação às empresas que não sequer acordaram para isso. E o empresário vai dizer, mas o que é que eu ganho com isso? Porque muitos empresários têm um pensamento ilegal, equivocado, ainda retrógrado, retrógrado, conservador, de que não, incluir acessibilidade é gasto. Não, isso não é só investimento, como você vai ganhar também, porque se sua organização, sua empresa eventualmente abrir capital na Bolsa, os investidores, já do presente, mas principalmente os que vêm, os mais novos, eles só vão investir em ações, Renato, que tenham diversidade. E a diversidade não é só a diversidade de publicidade e marketing, não. É a diversidade que você sabe
que dentro daquela organização você tem pessoas pretas, mulheres, indígenas, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, enfim, você tem toda uma realidade que não é uma realidade artificial, não, é a realidade do mundo. Né? Porque quando a gente fala em diversidade, é o quê? É você colocar o que é o mundo real, né? A representatividade dentro de todos os espaços. Doutor Emerson Damasceno, eu queria agradecer. Dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, é essa celebração nacional desde 1982. E o doutor Emerson, e esse dia existe exatamente para garantir uma reflexão, uma maior integração de todas essas pessoas numa sociedade que tem que vê-las de uma forma igual e sem preconceitos. Esse é o grande passo, né, que a gente precisa construir isso no nosso dia a dia. É olhar as pessoas como elas são pessoas que têm deficiência, mas que as barreiras é que é a grande questão. Elas não são incapacitadas. Então, eu acho que esse, doutor Emerson, é o grande desafio, e conte sempre com o programa. Eu quero colocar aqui à disposição da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB, o Questão de Ordem, que ele abraça essa causa, né, porque nós abraçamos todas essas causas, e nós temos uma ótima relação com as comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, e não seria diferente com essa comissão tão importante que o senhor preside, doutor Emerson Damasceno, e que dia 21 seja esse dia, que é uma espécie de marco, mas essa construção é diária. Obrigado por ter vindo ao programa, e conte sempre com Questão de Ordem para a gente fazer sempre essa parceria. Renato, eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui, né? Eu estou podendo ter a oportunidade de estar aqui desse lado, estou sempre do outro lado assistindo, e queria parabenizar não só pelo programa, mas pelo seu jornalismo e sensibilidade, porque eles são fundamentais quando a gente fala da pauta ligada à pessoa com deficiência. E só para finalizar, Dia Nacional de Luta. Por que luta? Porque, obviamente, a exclusão ainda é muito grande e a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas se você que estiver assistindo aí ficou sensibilizado, já é um passo a mais. É igual a rampazinha, é igual a rampa que se colocou. Que a gente vai chegar lá. Muito obrigado por estar aqui. Um abraço, doutor Emerson, seja sempre muito bem-vindo aqui para os nossos milhares de telespectadores e ouvintes que nos ouvem também pela poderosa onda, as poderosas ondas da FM Assembleia 96,7. Doutor Emerson Damasceno, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lembrando aí o Dia Nacional de Lutas no próximo 21 de setembro, na quinta-feira da semana que vem. O programa Questão de Ordem fica por aqui. Amanhã eu volto. Até lá.